paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 13 de setembro de 2022, tem como título: Em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. O texto bíblico se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, que diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Queridos, depois da queda do homem, a idolatria passou a ser aí um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito cedo, o homem aí busca por manifestações materiais da presença divina. Por sua natureza depravada e corrompida, o homem começou aí a procurar substituir a adoração do verdadeiro Deus pela adoração a um Deus falso, fabricado aí para satisfazer a sua própria concupiscência pecaminosa. Assim, queridos, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses, como, por exemplo, o culto a elementos naturais, como pedras, montanhas, rios, árvores, fontes. Aqui também vale menção a adoração às forças da natureza, como as tempestades, água, fogo, ar e a própria terra. Também o culto aos animais, como cobras, touros, águias, bezerros. Às vezes também combinava-se aí figuras de animais com formas humanas, o que é conhecido aí como teriomorfismo. Também temos o culto aos elementos astrais, como o sol, a lua, as estrelas. O culto a homens do passado, antepassados que foram aí heróis locais para um determinado povo. Também o culto a conceitos abstratos, como a sabedoria, a justiça. E também o culto a pessoas poderosas, como reis e imperadores, eram adorados ali pelos seus súditos como um tipo de divindade. Lá no primeiro século, na igreja primitiva, por exemplo, o culto ao imperador romano foi instituído. E tal prática ali representou uma grande perseguição para a igreja, pois os cristãos primitivos não adoravam ao imperador, pois adoravam somente a Jesus. Mas a idolatria, queridos, vai muito mais além aí dos próprios relicários de artes, É uma condição em que toda a humanidade está mergulhada e não tem condições espirituais de vencer por si mesma, sem um auxílio divino, sem um libertador. Então, quando o ser humano se rebelou contra Deus através do pecado de nossos primeiros pais, foi quebrada a adoração. E passamos a ter aí como centro da nossa adoração a nós mesmos. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que possa nos perdoar de toda injustiça, por causa desse pecado de idolatria que fizemos aí contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.